Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. A gente está iniciando mais uma semaninha de aula, que seja uma semana abençoada para todos nós, tá bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre modificar e preservar. A gente vai falar de algo muito importante para todos nós, que é o meio ambiente, tá bom? Então, desde os primeiros grupos humanos, a natureza tem sido modificada e transformada, essas paisagens têm sido modificadas devido à ação humana. Então, de acordo com as necessidades que o homem vai tendo, ele vai transformando e modificando esse ambiente, tá? Então, geralmente, essa paisagem ela é modificada aí para construir moradias, né, encontrar recursos necessários para a sobrevivência ou ainda satisfazer algumas vontades. E ao decorrer do tempo, pessoal, essas transformações humanas na natureza se tornaram maiores. Então, com isso, os impactos na natureza também, consequentemente, começaram a ser maiores, tá bom? Além desses recursos necessários para a vida, os seres humanos começaram a retirar também elementos naturais com a intenção de gerar riquezas. Isso começou desde a chegada dos portugueses em nossas terras, tá? Que eles encontraram aqui o pau-brasil, uma madeira que eles exportavam, né, levavam para a Europa, e com isso, lá eles conseguiam fazer móveis com essa madeira do pau-brasil, tingiam as roupas, né, com aquela tintura vermelha, lá na Europa, e essas roupas que eram tingidas com vermelho, elas eram vendidas a preços altos, né? Era considerado riqueza ter roupas tingidas com aquela cor. A gente percebe nas imagens em quadros que sempre a capa do rei ou rainha é vermelha, devido então a esse símbolo de riqueza que representava essa cor vermelha na Europa. Então, com isso, eles começaram a extrair essa madeira do nosso Brasil e levar para lá somente para gerar riquezas. Então, começou aí, né, a provocar um impacto no nosso Brasil, tá bom? Então, devido a esses impactos que são provocados na natureza, devido às transformações que são feitas pela ação humana, a gente precisa buscar, né, recuperar a natureza a cada processo que é feito, né, da retirada desses recursos dela. Então, um bom exemplo que a gente pode fazer é o reflorestamento. O reflorestamento ele é um ato de buscar repor a vegetação daquele local que foi desmatado. Então, quando a gente fala em reflorestar, nós estamos falando de retirar aqueles recursos naturais daquele local, porém de uma forma controlada, não de uma forma assim, desordenada, somente para gerar riquezas. Não, a gente tem que pensar no meio ambiente, não pensar no lucro, naquilo que aquilo vai trazer. A gente tem que pensar no meio ambiente, porque é a partir do meio ambiente que a gente vai conseguir preservar as próximas gerações que vão vir, né? Outro exemplo também é no nosso cotidiano, a gente pode consumir somente aquilo que é necessário para a nossa vida, tá? Isso ajuda muito o meio ambiente também. E também é bem legal que a gente se informe a respeito da origem dos recursos naturais que são consumidos por nós, tá? Eles devem ser, então, de fontes responsáveis e também sustentáveis. E quando vocês escutam essa palavra sustentabilidade, quer dizer que o ser humano ele interage com a natureza, mas de uma maneira responsável, tá? Então, ele extrai aqueles recursos naturais da natureza, mas de uma maneira controlada, de uma maneira responsável, para que essa natureza possa ser preservada para gerações futuras que vão vir. Aí na página 10, na seção Eu Cidadão, tem algumas atividades para vocês fazerem. Na questão 1, vocês vão escrever o que significa comunidade sustentável. Então, já de acordo com o que a gente viu sobre sustentabilidade, né? Que são aquelas pessoas que interagem com a natureza, extraem os recursos da natureza, mas de uma maneira responsável, né, controlada, para preservar essa natureza para gerações futuras. Com base nisso, do que é sustentabilidade, vocês vão responder o que vocês acham que é a comunidade sustentável, tá? Na questão 2, vocês vão colocar aí para mim se o município onde você vive pode ser considerado sustentável e justificar a resposta de vocês. Por que vocês acham que é considerado sustentável ou não? Bom, aí abaixo a gente tem uma imagem da aldeia do Demini, tá? Que tá mostrando aí
que muitas etnias indígenas ainda vivem na floresta amazônica, usando esses recursos naturais de uma maneira sustentável, ou seja, de uma maneira controlada, para preservar esse meio ambiente para gerações futuras. E essa Amazônia ela é conhecida mundialmente pela diversidade de sua vegetação, que inclui espécies raras que só existem nesse local, tá? E muitas plantas da Amazônia também são usadas como alimentos, temperos e até para objetos medicinais. Aí abaixo na apostila a gente tem o exemplo, né, do urucum, tá? A árvore do urucum, que é conhecida como urucuzeiro, pode alcançar 6 metros de altura. E esse urucum é utilizado pelos indígenas para pintura corporal, como protetor solar e para evitar picadas de insetos. E a tintura dessa semente é vermelha e é conhecida como coloral, que é utilizada para tingir os alimentos. Bom, aí na página 11 tem um post-it que está falando que alguns governantes brasileiros mostraram interesse em preservar o meio ambiente. Por exemplo, aí no ano de 1817, Dom João VI se preocupou em proteger o Rio Carioca, que abastecia a cidade do Rio de Janeiro, para que a população tivesse acesso à água potável, à água que eles pudessem beber. Então, aí na seção lápis na mão, a gente tem uma imagem da vegetação do Morro do Tijuca, no Rio de Janeiro, que quase foi extinta. Mas em 1861, Dom Pedro II, que foi o segundo imperador do Brasil, ele tomou algumas medidas, né, para que essas árvores fossem repostas naquele local, ou seja, ele queria fazer o reflorestamento naquele local ali. E com base na leitura dessa imagem, né, do texto também que segue com a imagem, vocês vão responder a questão A. Que problema Dom Pedro II buscou solucionar? Então, o que queria? Ele viu aquele problema, o que ele queria fazer para solucionar esse problema? B. Reorganize as sílabas e descubra qual foi a solução encontrada por Dom Pedro II para preservar a vegetação do Morro do Tijuca em 1861. Então, é bem facinha essa, né? Vocês vão desembaralhar essas sílabas e formar a palavra correta. E na questão 2, vocês vão marcar um X nas alternativas corretas com base no que nós estudamos, né? Sobre os indígenas, sobre o meio ambiente, sobre preservar e cuidar desse meio ambiente, tá bom? Então, e com isso, né, vocês vão marcar as alternativas corretas, tá? Então, terceiro ano, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!